Hora Azul Grená, um programa sobre a atualidade do Torriense. À sexta-feira, em direto da Scoot Fan Store, 22 horas. Para ver na Scoot TV, ON FM e Torres Vedras Web. Hora Azul Grená, porque o orgulho do Oeste somos nós. Muito boa noite, está no ar a quinta emissão da Hora Azul Grená. Nesta sexta-feira, dia 25 de outubro, estamos em direto uma vez mais na Scoot Fan Store, aqui no velhinho Campo Manuel Marques, com ilustres convidados. Hoje tenho comigo uma das figuras de proa do plantel do Torriense, na época 2019-2020, o jogador Rodrigo Vilela, e tenho também uma família que é dedicada a este Torriense. Sim, é dedicada porque se lhes perguntarmos se têm mais algum clube para além do Torriense, não têm. São eles o Rui Augusto Santos, o Rui Jorge Santos e o Rui Alexandre Santos Gomes. Eu vou começar aqui à minha esquerda com o Rodrigo Vilela. Boa noite, bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. O Rodrigo Vilela tem 24 anos, é avançado, tem 1,74 m, joga bem com os dois pés. Fez toda a sua formação no Loltano, jogou na Académica no Sub-23 e é uma das figuras principais deste Torriense. A minha primeira pergunta é a seguinte, Rodrigo. Como é que é a tua vida fora dos relevados? A minha vida é uma vida tranquila. Acho que levo a vida de uma forma bastante tranquila. Tenho as minhas rotinas. Praticamente também não posso fazer assim muita coisa, não é? E tento sempre também estar com os meus amigos sempre que posso e sempre que eles possam também. E fora disso passo os dias também só a ver séries, a ver alguns programas, às vezes a jogar PlayStation. E basicamente é isso. Tipicamente é aquilo que faz um jogador profissional de futebol. Basicamente é isso, é descansar também. Olha, quando é que esta aventura começou? Quando é que percebeste que realmente tinhas muito jeito para a bola? Isto certamente já lá vão alguns anos, mas há uma determinada altura em que tu começas a acreditar que podes vir a ser jogador de futebol. Sim, olha, isto aconteceu de uma forma bastante natural. Eu comecei em Lisboa a treinar nas escolas do Paulo Sousa, o atual treinador do Bardeus, e ele tinha criado essa escola de futebol, ainda jogava. Eu acho que ele ainda jogava nessa altura, mas comecei a sentir essa aptidão para o futebol mais quando mudei para o Algarve, em que ingressei já num clube em que federava, em que jogava no Loltano, em que jogávamos já para competições oficiais, e depois foi natural consoante os anos, a sentir que podia fazer disto vida, e não me arrependo, não me arrependo de nada até agora. És de Lisboa, natural de Lisboa, sim, não é? Sim. E foste com 9 anos para o Algarve. Essa mudança fez alguma diferença na tua vida ou não? Teve um bocado, porque foi uma mudança um bocado drástica, porque foi por causa do divórcio dos meus pais. Mas também, lá está, eu sou uma pessoa muito tranquila, E lá está, o tempo também cura tudo e cria logo amizades logo nos primeiros tempos, também à custa do futebol, que a maior parte também era da minha turma, e a partir daí foi tudo naturalmente. Como é que defines como pessoa? Lá está, bastante tranquilo, brincalhão também, tenho um bom sentido de humor, e bastante simpático. Eu acho que não bem com praticamente toda a gente, pelo menos eu acho que sim. e acho que sou amigo do amigo. Basicamente é isso. Muito bem, Rodrigo, nós vamos já voltar aqui à conversa. Vou introduzir aqui nesta noite os meus convidados. Começo pelo Rui Augusto Santos. O Rui é uma das figuras que eu me habituei a crescer e a ver aqui perto do Torriense, não só nas assembleias, no estádio, com os seus artigos de opinião. É uma pessoa que vive muito o Torriense. Boa noite. Sim, de facto, o Torriense para mim é uma paixão já muito antiga e é o único clube que faz parte do meu cardápio, como eu costumo dizer, e pelo Torriense sou capaz de facto de muitas coisas.
A minha cidadania exerce um pouco também em função do Torriense, porque é o clube da minha terra e é o clube de facto que me faz sofrer, é o único que me faz sofrer. É o único que o faz sofrer. Algumas vezes foi incompreendido, Rui, sente isso ou não? Sim, mas isso é tudo relativo. O Torriense está acima de tudo e como sempre me habituei a ouvir dizer aos mais velhos, aos mais sábios, as pessoas passam e o clube fica. Sim, sem sombra de dúvida. E o Rui, filho, que segue, neste caso, as pisadas do pai, e que ao mesmo tempo, quero-lhe perguntar, isto já vem de o avô, certo? Sim, eu cresci a ouvir falar quase do mito que era o jogador que foi o avô, que foi campeão nacional, que teve nos momentos mais gloriosos da história do clube. E cresci também a ouvir o meu pai dizer que o seu clube era o Torriense, que o seu ídolo era o seu pai. E, portanto, não tinha muito como fugir de gostar do Torriense, desde muito pequeno que venho ao estádio. Portanto, não havia grande fuga possível. E em termos de ambiente familiar, ou seja, isto é algo que se vive mesmo muito em casa, o Torriense? Cresceste a viver mesmo muito em casa o Torriense, para além do estádio e dos jogos? Assim, ainda hoje, os almoços de sábado na casa do pai, invariavelmente o tema de conversa passa sempre pelo Torriense. Muito bem, vamos então apresentar o próximo convidado, que tem apenas 5 anos, 8 anos, que se chama Rui também. São 3 Ruis. Hoje somos 4 aqui. Rui, tu gostas muito do Torriense também? Sim. E quem é que te ensinou a gostar do Torriense? O meu avô, o meu tio e mais ninguém. E diz-me lá, o que é que tu sentes quando vens aqui ao Torriense? Sinto muita alegria, sinto sempre que o Torriense vai ganhar. O que é que gostas mais no Torriense? O que é que tu gostas mais? Gosto do futebol. Sim. Gosto do ambiente. Sim. Gosto também muito da claque. Também gosto do futsal. Gostas de tudo, não é? Afinal de contas, tu gostas de tudo. E olha, gostas do Rodrigo Vilela? Sim. Já o ouviste jogar? Já. E achas que ele é bom jogador? Sim. Qual é o teu jogador preferido? Não tenhas medo, o Rodrigo está aqui ao lado, pode ser outro. Não sei. Não sabes? Não. Olha, que mais jogadores é que tu conheces do Torriense este ano? Para além do Rodrigo. Conheces mais algum? Não. Se calhar não te lembras dos nomes agora, não é? Não. Não? Não. Rui, como é que se ensina uma criança de 8 anos a gostar assim tanto do Torriense? É quase que imposto, ele é sócio desde o dia em que nasceu. Aliás, no dia que ele nasceu, eu telefonei para o Toinha para o inscrever como sócio e depois vai-se incutindo. É uma espécie de disciplina. Portanto, ele ao pé do avô não pode falar em mais clube nenhum a ser do Torriense. Esse também é um ponto interessantíssimo. Vocês são só do Torriense. Só do Torriense. Aliás, o Torriense é o clube da nossa terra. Eu desde muito miúdo que me habituei a ver. Eu nunca vi o meu pai jogar a bola. Quando eu nasci, o meu pai já tinha deixado de jogar a bola. Portanto, aquilo para mim faz parte do meu imaginário. O meu pai, o irmão dele, o meu tio, o Acácio, que também jogou nos anos 50, que foram os anos de ouro do Torriense, no tempo dos Milionários do Oeste, que subiram à primeira divisão, foram à final da Taça de Portugal. E eu habituei-me desde muito miúdo a ver as fotografias, a ver as faixas de campeão, as medalhas, e tudo isso me incutiu aquele frenesim de ser de facto só do Torriense. Já na escola, quando eu era muito jovem, eu era o único que era só do Torriense, os outros eram todos do Benfica ou do Sporting, porque na altura ninguém era do Porto, e era uma chatice, porque de facto eu era o único que era do Torriense. Mas também era muito cómodo, porque no fundo os benfiquistas e os sportinguistas acabavam por estar sempre zangados uns com os outros e no fundo refugiavam-se um pouco depois na minha clubite, porque o Torriense agradava a todos, portanto éramos todos no fundo torrienses, embora os outros tivessem sempre mais um clube, eu não, eu de facto só tinha o Torriense, o que umas vezes era bom e outras vezes não era assim tão agradável. Porquê é que nunca lhe despertou a paixão por um clube grande do futebol português, por exemplo? Epá, eu não consigo explicar isso, mas de facto eu vi o Torriense desde miúdo como sendo o clube da minha terra, e eu não tinha necessidade de ir para a terra dos outros e ser adepto
dos clubes da terra dos outros, embora digam que o Sporting é de Portugal e o Benfica também. Não são. Cada um deve ser apoiante do clube da sua terra ou do seu concelho, neste caso, e eu acho que nós temos em Torres e no Torriense matéria suficiente para termos orgulho e termos motivações e tudo mais que o clubismo possa despertar em todos nós. Portanto, acho que o Torriense é o suficiente, é mais que suficiente, pelo menos para mim. A mesma pergunta para o Rui Jorge. Rui, os tempos, cresceste em tempos diferentes, obviamente, numa geração diferente, mas mantiveste sempre o gosto e a admiração pelo Torriense. Porquê é que não te apaixonaste também por outro clube grande? Eu acho que tive uma vantagem comparativamente às gerações que estão aqui. Eu era pouco mais novo do que o meu sobrinho e vi o Torriense na primeira divisão. E vivi, tenho algumas memórias ainda dessa temporada na primeira divisão, e portanto o Torriense era um no meio dos outros. E portanto acho que o bichinho ficou e de facto não há necessidade de gostar de mais nenhum. Basta este. Rodrigo, alguma vez te passou pela cabeça seres entrevistado? Claro que sim, porque isso vai fazer parte da rotina do teu dia-a-dia e das tuas semanas, mas encontrares adeptos que são só adeptos do Torriense? Eu tenho um exemplo também do ano passado, na Académica, também muitos adeptos e não só da Académica, mas aqui principalmente vejo um ambiente que hoje em dia é muito raro. Hoje em dia é muito raro encontrares uma massa adepta assim, que só apoia o Torriense e que está em praticamente todos os jogos em bom número, até nos jogos fora. Nos jogos fora temos bastantes adeptos, o que não é normal para o campeonato. Sim, para o Campeonato de Portugal. Não é normal. Mas de qualquer forma, o facto de chegares a Torres Vedras, um clube que está no Campeonato de Portugal, tem uma história valiosíssima. Nós já lá vamos falar sobre a história do Torriense. Encontrar adeptos, no caso desta família que aqui está, cultivou o gosto apenas por um clube que nem sempre teve a hipótese de figurar entre os principais do futebol português. O que é que tens a dizer sobre isto? É de louvar, é mesmo de louvar, porque lá está, hoje em dia os miúdos têm uma facilidade de escolher, não vamos ser hipócritas, os três grandes. Sim, que é normal. Salvo exceções, como em Guimarães, o Vitória, agora está-se a ver também o Famalicão e vejo poucas equipas que é incutido, desde que eles são pequenos, a mística do clube da cidade. E acho que é de louvar o que vocês fizeram, e eu acho que muitas pessoas deviam tomar isso como um exemplo e passar às gerações futuras a mística do clube da cidade deles. Rui, isto acaba por facilitar também um pouco mais a vida. Existe uma paixão muito grande por um clube, mas também ao mesmo tempo, como referiu, afasta-se daquelas guerras que são tradicionais no futebol, que basicamente às vezes que se transformam em lixo e que imundam todo aquele mundo à volta, todo o ambiente à volta do futebol. Ser do Torriense é ser diferente também. É um clube. Eu costumo dizer que o Torriense não é um clube grande, mas é um grande clube. E tem um historial que de facto que nos cria em nós muita gratidão e muito orgulho, porque quem não sabe, e muita gente não sabe, o Torriense foi dos maiores clubes a nível nacional nos anos 50. Portanto, tem uma história de facto muito rica nessa década, que foi uma década de ouro, e ainda hoje a áurea que o Torriense tem vem um pouco dessas épocas que foram de facto extraordinárias. Muitos dos melhores treinadores, muitos dos melhores jogadores, mesmo a nível nacional, alguns deles foram campeões nacionais por outros clubes e foram internacionais na seleção portuguesa, passaram pelo Torriense nos anos 50. E isso só pode ser um motivo de orgulho e só pode ser um motivo de satisfação. Torriense que já entregou grandes jogadores aos principais clubes e aos grandes clubes portugueses. Sim, de facto. O Torriense começou nos anos 50, finais dos anos 40, no início dos anos 50,
A primeira grande transferência que acontece no Torriense é o António Manuel, que muitos conheciam como o António Manuel da União, que era o dono da Papelaria União, que se transferiu do Torriense para o Benfica, e por lá ficou 5 ou 6 épocas em grande nível. Depois regressou ainda a tempo de ajudar o Torriense a ser campeão nacional e a ir à final da Taça de Portugal. A seguir foi o Carlos Alberto, que se transferiu em 1957 do Torriense para o Porto. Também era um grande jogador natural, oriundo de Torres Vedras. E depois, daí para a frente, houve mais uma série deles, para o Bolonenses, para o Sporting, para o Benfica e para o Porto. Portanto, para os três ou quatro grandes, havia sempre jogadores do Torriense a transferirem-se. E o contrário também existia. Portanto, também houve grandes jogadores que vieram dos grandes clubes e que aceitaram praça aqui em Torres e fizeram carreiras fulgurantes. Um dos maiores exemplos, por exemplo, é o Moraes, que ficou conhecido como o Moraes do cantinho direto do Sporting, que deu uma taça das taças ao Sporting em 1964. E o Moraes, antes de ir para o Sporting, jogou no Torriense 2 épocas, e foi aqui que ele relançou a carreira depois de vir do Estoril, e depois foi o que se sabe. Portanto, foi campeão pelo Sporting, vencedor da Taça de Portugal, da Taça das Taças, foi magriço, fez parte da seleção em 1966, que esteve presente no Campeonato do Mundo na Inglaterra, que ficou em 3º lugar. Portanto, o Torriense só tem motivos de satisfação e de orgulho, porque tem atrás de si um manancial de figuras que foram grandes no futebol português. Rodrigo, o que é que te fez aceitar o convite do Torriense? Foi o projeto. Como é que tu foste abordado? Foste abordado por quem? Como é que as Pelo coisas Marco, aconteceram? o Caneira, ligou-me. Já conhecias o Marco? Não. E até fiquei um bocado surpreso assim de ligar, por acaso estava a dormir. Teve influência o facto de ser o Marco Caneira a ligar para ti? Eu estava numa situação por acaso um bocado complicada, porque aliás já foi tarde para o normal na época de transferências, assim digamos. Já estava tarde para mim decidir para onde é que iria, e fiquei à espera de algumas situações, tanto para o estrangeiro como para a segunda liga, mas não aconteceram, e apareceu o Torriense, e optei para vir para aqui, porque lá está, o Torriense é um clube com nome. E já conhecias o Torriense? Já tinha vindo cá jogar e tudo, até na formação, e por acaso vim jogar num jogo da fase de subida já em 2014 e 2015, acho que foi essa época, da fase de subida, e por acaso aqui o Manuel Marques estava bem composto. Isso tem influência na decisão de um jogador? Tem. Tu ficas com algumas memórias fotográficas dos sítios por onde passas? Bastantes. Eu principalmente bastantes, seja em tudo por acaso. Os jogadores por acaso gostam muito e preferem muito um estádio cheio do que um estádio com poucas pessoas. Sim. Porque vai na volta também estamos a jogar para o público. Claro que sim. É por nós, pelas nossas famílias, mas também para o público, porque o futebol é um espetáculo e acho que é assim que tem que ser. E acho que sim, também teve uma grande influência o Torriense ser um clube com uma massa adepta também muito grande, e lá está o projeto também ser ambicioso. E foi-te bem apresentado o projeto. O facto de ser o Marco Caneira, eu perguntei-te, o facto de ser o Marco Caneira teve influência de tu identificares logo um jogador de renome no mundo do futebol? Sim, pelo simples facto lá está, de ser um jogador com renome. Só poderia, e para dar a cara a um projeto, o projeto tem que ser um projeto consistente, e acho que também lá está, fez-me acreditar nesse projeto, e acho que até agora aceitei bem, e tenho quase a certeza que vai correr bem. Está dentro das expectativas que tu imaginavas em relação àquilo que te foi apresentado? Não, superou. Superou? Para ser sincero, superou. Esta organização que o Torriense tem, esta evolução que tem, eu reparo, estou a mencionar e vou mencionar todos os pormenores que vejo neste Torriense, que de todo se assemelham a um clube de Primeira Liga
desde a indumentário, o vestuário, a forma, os elementos que estão na equipa técnica, toda a estrutura. Isto é real ou não? Isto porque vens de uma académica e que sabes melhor do que eu, obviamente, que estou aqui na parte de entrevistador, se isto é ou não real. O Torriense não está muito próximo em termos de infraestruturas e de meios humanos? Tá. Apesar do estádio já ser antigo, sim. Fora isso, e mesmo assim acho que a direção fez um bom trabalho em remodelar o possível para o estádio Manuel Marques estar mais moderno e mais bonito para quem vem cá. Acho que sim, acho que o Torriense está mais próximo daquilo que são as equipas de Primeira Liga, de Segunda Liga, porque lá está, mesmo na académica, eu às vezes não sentia uma estrutura assim se calhar tão boa. Sentes que as pessoas são muito próximas também? Para além das pessoas envolvidas, são próximas? Sim. Isso sinto bastante. Um jogador de futebol precisa de sentir as pessoas próximas para dar mais, para ter melhores resultados? Claro, obviamente. O jogador para dar mais, para sentir cada vez mais motivado, que às vezes é difícil, porque há contratempos e um jogador às vezes para se sentir motivado é complicado. Mas por acaso aqui no Torriense as pessoas lá está, têm aquela paixão também pelo Torriense e entregam-se de alma e coração também para ajudar os jogadores, a equipa técnica, até a própria direção, entre eles, ajudar-se mutuamente, e acho que nisso é bastante importante. Uma outra questão, antes de ir ali ao Rui Jorge, depois sabemos que em primeira mão se te perguntar o que é que motiva e o que é que desmotiva um jogador, as derrotas e as vitórias. Mas numa segunda fase, o que é que motiva e o que é que desmotiva um jogador de futebol? As lesões. Eu falo também no meu caso, que no jogo com o Oliver do Hospital lesionei-me, estava numa boa fase e desmotivou um bocadinho, porque já sabes, vais perder treinos, semanas, não sabes se é 2, 3, 4 e depois fica aquela ansiedade de voltar, de quereres recuperar o mais rápido possível para ajudar a equipa, para voltares ao teu momento de forma, e acho que essa é a principal razão que desmotiva assim em segundo plano os jogadores. Mas também depois tens os problemas familiares, tens problemas, quem tiver namoradas com namoradas. Tens namorada, Rodrigo? Não. Não? Não. Ok. Desculpa perguntar, mas já agora ficaram todos a saber. Todas. Muito bem, o Rodrigo vai namorando. Eu vou passar ali ao Rui Jorge. Há pouco dei uma saltada no blog e dou-te os parabéns pelo blog. Tem alguma história, vai contando episódios do Torriense, da sua história, das suas valências. Queres falar, não sei se estás mais habilitado, tu ou o teu pai, para falares desta história, deste Torriense, quando é que isto tudo começou? Não, ela é a enciclopédia. A enciclopédia na presença dele, então, ninguém tem nada a acrescentar. Então, se não me levares a mal, eu vou aqui ao Rui Sénior, que é o mais velho. Como é que esta história do Torriense começou? Eu li por lá que o Torriense treinava na várzea, não é? O primeiro, os jogadores concentravam-se ali na zona da várzea, não é? O Torriense nasceu na porta da várzea. Então, muito bem, vamos lá então a essa história do Torriense, que é muito importante, até para o Rodrigo ficar a saber a história deste clube, que ele que representa as cores do Torriense. Vamos lá saber então, Rui, a história. Não sei se o Rodrigo sabe onde é que é a porta da várzea. A porta da várzea é ali mais ou menos onde é o Palácio da Justiça, ali para aquela zona. Não existia o Palácio da Justiça, não existia nada, portanto era um campo grande, digamos, com espaço suficiente para as crianças se divertirem e para os jogadores do Torriense ao fim de semana jogarem futebol, e fazíamos lá os mercados e as feiras e tudo isso. E o Torriense de facto nasceu ali na porta da várzea, por autoria de um punhado de na altura jovens, entretanto já todos desaparecidos, os sócios fundadores que queriam praticar desporto Rui, desculpa, isto é 1917. Portanto, Sim, em 1917, no dia de maio, foi quando oficialmente o Torriense nasceu. Portanto, houve ali um grupo duro de sócios fundadores, dos quais destacaram o José Pedro Lopes, mais conhecido pelo Zé Milhariço, o Joaquim Jacinto, o Luís Santana, enfim, outros que agora não me ocorre o nome, António Baldo, Amado Félix. Portanto, foram aqueles principais que deram origem à fundação do Torriense. Portanto, depois, a partir daí, começaram-se a cotizar, começaram a participar em torneios
e jogos particulares, porque o Torriense desde 1917 até 1937 foi impedido de participar nas competições oficiais porque não foi aceito na Associação de Futebol de Lisboa. E não foi aceito porquê? Não foi por questões geográficas. Ok, Portanto, geográficas. hoje nós vamos a Lisboa tomar um café, mas naquele tempo não. Naquele tempo Lisboa ficava muito longe e então para as equipas dali da zona de Lisboa era muito aborrecido vir jogar a Torres Vedras. E o Torriense não conseguiu impor a sua vontade de ser inscrita na Associação de Futebol de Lisboa e ao fim desses anos, em 1937, inscreveu-se na Associação de Futebol de Lisboa, de Leiria. Foi a alternativa participar nos campeonatos dessa associação. Participou até 1953 e durante esses 14 ou 15 anos foi campeão por 11 vezes. Portanto, ainda hoje o Torriense é um dos clubes que mais vezes ganhou o campeonato do Distrito de Leiria. Portanto, foi campeão por 11 épocas, não todas seguidas, mas alternadas. Depois, com a subida, o Torriense começou, entretanto, a ganhar outro estatuto, começou a participar nos campeonatos da segunda divisão e com tentativas várias de subida à primeira divisão. Portanto, a subida ocorre em 54, 55, mas durante as épocas anteriores já tinha havido, digamos, algumas tentativas de subida que não foram coroadas de êxito, mas tudo isso ajudou a criar nome. Portanto, o Torriense foi cimentando a sua posição no futebol nacional através de todas essas participações. Foi 2 vezes vice-campeão, também já era, embora não seja um título, digamos, muito bom, porque o vice-campeão, digamos, é o segundo, é o primeiro dos últimos, mas tudo isso ajudou a criar nome. Depois, com a subida de divisão, assistiu-se então aí a uma guerra, entre aspas, entre as duas associações, e aí sim Lisboa já quis que o Torriense fizesse parte da Associação de Futebol de Lisboa, porque já naquele tempo havia a guerra dos clubes. Quanto mais clubes tivessem, mais poder tinham na federação e enfim, tudo aquilo depois que gira em volta do futebol, e que todos sabemos, as questões das arbitragens e todas essas influências. Portanto, os primórdios foram esses. Portanto, durante alguns tempos o Torriense limitou-se de facto a jogos particulares e a torneios, e depois, a partir do momento em que entrou na Associação de Futebol de Lisboa, de Leiria, começou então sim a preparar o caminho para aspirar a mais altos voos, e depois nos anos 50 de facto foram os anos que maior glória trouxeram ao Torriense. Torriense que foi crescendo, tem participações na primeira divisão, tem alguns feitos. Quais são os maiores feitos que destacas nesta carreira desta longa história centenária do Torriense? Um dos maiores feitos, para além de ser campeão nacional da segunda divisão em 1954-55, foi vice-campeão nos 2 anos antes, 52-53 e 53-54. Também foi vice-campeão em 63-64, quando subiu de divisão, pela segunda vez que o Torriense foi à primeira divisão. Não foi campeão, mas disputou a final com o Sporting de Braga. O Braga foi campeão, o Torriense foi vice-campeão. E depois todas as subidas à primeira divisão foram 3, as que já falei, e depois a última, das quais nos recordamos, em 91-92, com o terceiro lugar na então criada Divisão de Honra, a final da Taça de Portugal. Portanto, foi um feito também inolvidável em 1956, com o Futebol Clube do Porto, que o Porto ganhou por 2-0, e depois feitos, digamos, avulso, várias passagens pela terceira divisão, felizmente poucas, foram 3 ou 4 pela terceira divisão, e que apenas se traduziram numa época. Portanto, o Torriense estava uma época na terceira divisão e subia logo no ano a seguir. Aquela última vitória do Porto para a Taça de Portugal, que todos nos recordamos. Em que eu estive lá, isso, por acaso, estava a fazer reportagem nesse jogo. Também foi um acontecimento numa terça-feira de Carnaval. Exatamente. Ficou memorável. É que o feito foi comunicado aos foliões pelo João Fernando, pelo saudoso João Fernando, aos microfones do Corso, e ninguém acreditava, pensavam que era uma brincadeira de Carnaval, mas foi verdadeira. Portanto, o Torriense tem, de facto, ainda hoje, o Torriense está na Associação de Futebol de Lisboa desde 1956, e é o 7º clube com mais títulos da Associação de Futebol de Lisboa. Portanto, é de facto um clube com uma grandeza extraordinária e com um naipe de conquistas que nem todos podem gabar.
Rui Jorge, fala-me um pouco do teu blog, ou seja, que acaba por acumular um pouco desta informação que te foi agora dita pelo teu pai. Sim, aliás, algumas das publicações antecedem um telefonema para o pai para confirmar alguma informação ou solicitar alguma fotografia. Eu acho que o Torriense é visto como uma espécie de um clube romântico, um bocadinho como olhamos para o Belenenses ou pela Académica. Há um certo romantismo à volta do Torriense. Eu encontro colegas de trabalho da minha geração que conhecem o Torriense, que sabem quem é o Rosário e não são de Torres, não têm nenhuma preferência pelo Torriense. E como eu acredito que as gentes de Torres Vedras gostam do Torriense e gostam de futebol, acredito sempre que há potencial para termos mais adeptos ainda no estádio, sobretudo os mais novos. E, portanto, o blog é ali uma pequena forma que eu tenho de, aqui e ali, com algum tempo livre, partilhar algumas histórias, algumas curiosidades, algumas coisas que às vezes vou encontrando em pesquisas que vou fazendo, uma forma de tentar promover a paixão pelo Torriense, na verdade. Aquilo acaba por dar também um pouco mais de alma ao clube. O blog foi escrito com muita paixão. Transmites mesmo essa paixão. Eu acho que tudo que seja para falar do Torriense, para relembrar uma história, para acrescentar uma estatística, eu pessoalmente gosto muito das estatísticas, acho que é sempre enriquecedor e vale sempre a pena. Bem, agora vou aqui ao Rui mais jovem. Rui, qual foi a história mais bonita do Torriense que o teu avô ou o teu tio te contaram? Lembras-te de alguma história do Torriense ou não? Vê lá se te lembras um bocadinho, assim, de uma história. Não consegues lembrar? Não. Vais pensar numa? Sim. Vais? Então, mas vais-me dizer daqui a pouco, está bem? Rodrigo, sabias que o Torriense tinha assim tanta história? Não, assim ao pormenor não. Sabia que tinha bastante história, que era um dos históricos a nível nacional, mas assim ao pormenor não tinha ideia. Olha, eu vou fazer uma segunda tentativa. Como é que o Marco Caneira te convenceu? O que é que ele te disse? Pá, ele fez-me acreditar no projeto, lá está. Ele fez-me acreditar no projeto e insistiu. Lá está, insistiu bastante. E quando insistem contigo é porque querem contar bastante contigo. E isso, para mim, foi fulcral. Porque estava numa altura em que, lá está, das decisões, tinha que decidir, porque senão depois ia atrasar muita coisa. E lá está, foi a vontade de quererem contar comigo que me fez escolher. Soubeste que não irias ficar na Académica logo quando terminou a época ou só um tempo antes de ingressares no Torriense? Assim, quando o contrato era só de um ano, quando o contrato acabou, fiquei... Como é óbvio, transmitiram-te logo que não iriam continuar? Não, por acaso não me transmitiram logo, mas também não disseram que ficavas ou que... Mas, obviamente, quando fazes uma época boa como a que eu fiz, ficas na esperança de receber o tal telefonema, mas não chegou. E pronto, também não fico... Mas é um dado curioso o facto dos golos que marcaste o ano passado, mesmo na equipa de Sub-23, ao serviço da Académica. Não achaste estranho o facto de não continuares ao serviço do clube depois de fazeres uma época como fizeste? Não é sentir que é um bocado estranho, pá. Eu sinto um bocado, se calhar, injustiça, não sei se é bem injustiça, mas que acho que se calhar merecia terem-me dado essa oportunidade. Mas lá está, também houve a mudança de treinador, a mudança de... A direção também estava naquela de eleições, de saber se iam continuar, se não iam, se a política se passavam para uma SAD ou não. E acho que isso também é capaz de ter tido influência para a decisão que tiveram. Sim. Vamos voltar aqui a um pormenor que eu acho que pode ser importante para nós percebermos se tens ou não a noção da importância que tens para o Torriense neste plantel. Obviamente todos os jogadores, e isto é importante dizer, são todos jogadores importantes da mesma forma, mas o que é certo é que o Rodrigo Vilela tem aparecido sempre nas horas decisivas. Rodrigo, sentes que de certa forma, naquela altura da finalização, na altura de resolver os jogos, tu tens que aparecer? Eu acho que
lá está, sou tão importante como os outros, isso é óbvio. Mas acho que estou mais perto, se calhar, de criar mais perigo. Também sou um jogador que gosta de criar dificuldades às equipas adversárias, gosto de rematar, gosto de... Lá está, aquele cheirinho pelo golo, gosto de o ter. E acho que quando estás mais perto da baliza, tentas mais vezes, estás mais perto de ser decisivo, do último passo ou de fazer gol, e lá está, os jogos ganham-se com golos, e isso é normal de acharem que se calhar sou um dos que mais decisivos, mas lá está, também só ganhas também se não sofreres. Exatamente. E atenção, não destacando, não quero destacar nem desnivelar nenhum jogador do plantel, obviamente são todos necessários e todos fundamentais. Estou a falar assim com o Rodrigo, porque é o Rodrigo que é o meu convidado aqui nesta noite da Hora Azul Grená. Torriense, alguma vez imaginaste o Torriense em primeiro lugar à 7ª jornada, numa equipa construída de raiz, onde o único jogador que transitou foi o Danielson da época passada? É assim, quando cheguei também vês um plantel todo novo, caras às vezes conhecidas de jogares contra, alguns que também acho que tinham jogado juntos, mas nunca é fácil. Mas ao passar do tempo, com os treinos, com os jogos de treino, vês que há ali um potencial que era de explorar e que sabia que ia sair dali coisas boas. E depois foi jogo a jogo, as coisas iam correrem bem, às vezes menos bem, e ganharmos também. E o Torriense que até nem começou muito bem, até começou com uma derrota na Sardã. Eu acho que essa derrota é à custa dessa derrota que estamos em primeiro, porque lá está, fizemos uma pré-época em que bastante boa, e se calhar lá está, fomos para o primeiro jogo a pensar que estávamos muito bem, que estávamos num momento que vamos limpar isto, e foi bom, lá está, foi aquela chapada para acordar, e acho que fez muito bem à equipa, e agora estamos em primeiro também, na minha opinião, à custa dessa derrota, porque a partir daí crescemos bastante. E os Ruis, como é que veem o Torriense nos dias de hoje? Rui? Olha, com uma enorme satisfação, porque de facto a dinâmica é completamente diferente daquela que estávamos habituados nos últimos anos, e muita esperança neste grupo de trabalho, nesta direção, que de facto tem feito um trabalho a todos os níveis extraordinário, tem conseguido relançar o Torriense e atraído novos sócios, novos apoios. Realmente eu ansiava há muito tempo por este momento, e quando fazias a pergunta aí ao Rodrigo se há uma vez pensou ver o Torriense em primeiro lugar à 7ª jornada, eu para mim consigo ver o Torriense em primeiro lugar, até no pior dos cenários. Para mim é o lugar do Torriense, é sempre o primeiro. E não há palavras de facto para enaltecer o trabalho que esta direção tem feito no pós-Toinha, que também foi uma época muito complicada, em que as relações com a SAD se deterioraram de tal maneira que não era possível haver uma sã convivência, e os conflitos estavam à vista, tal como a ruptura que era iminente. Portanto, o Toinha passou de facto um mau bocado, e há que saudar o excelente trabalho que ele fez e a paciência que teve para durante aqueles anos conseguir segurar esta instituição. E realmente esta direção tem excedido todas as expectativas. Portanto, eu, para a parte que me toca, estou satisfeitíssimo, estou contentíssimo, porque é isto que eu quero. Alguma vez pensou que isto viria a ser possível? Pensei. Eu tenho muita confiança, tenho muita fé, e acho que, tal como eu, existem muitas pessoas com valor, tão torrienses ou mais do que eu, que estão sempre prontas para levar o Torriense avante. Sempre houve diretores e presidentes muito capazes. Se recuarmos também no tempo, houve de facto figuras incontornáveis na história do Torriense que o foram como presidentes. Poderia destacar aqui muitos, mas o Jaime Alves, por exemplo, que foi presidente durante 15 anos,
alternados. Os irmãos Parreira, no tempo que o Torriense andou a preparar a subida à primeira divisão, o Dr. Neiva Vieira, mais recentemente o José Agostinho, que todos conhecemos ali da Robialac, também um torriense também dos Sete Costados, como eu costumo dizer, um apoiante incondicional do Torriense, e depois todos aqueles que vieram depois, o Joaquim Vital Rosa, o Ferreira Nunes, e agora o Toinha e de facto agora o Mário Miranda, e toda a sua direção, que tem elementos extraordinários, tanto na vice-presidência, com o Nuno Carvalho, como depois com o Vítor Melício, o Carlos Manuel e todos os outros. Eu estou a enumerar estes porque são os que eu conheço melhor, principalmente o Vítor Melício e o Carlos Manuel, que são dois diretores da velha guarda, diretores que já andam aí, se calhar, no caso do Vítor Melício, há mais de 50 anos. Já esteve na direção do Torriense quando o Torriense subiu à primeira divisão em 1963-64, e depois todos aqueles que por fora ajudaram a criar esta mística, desde os jogadores a dirigentes. Eu recordo-me quando... E a família Santos, também, por exemplo? A família Santos, a família Margaça, o João Margaça é meu primo direito, por exemplo, também é uma glória do Torriense, que fez parte da equipa que subiu no último ano à primeira divisão. Também tive 2 tios maternos que jogaram, e depois todas aquelas figuras que eu me habituei a respeitar ao longo do tempo. Eu, quando comecei a ver o Torriense, as imagens que tenho mais distantes, quem eram os grandes craques da altura era o Vítor Mendes, era o Carlos António, o Manuel Bezerra, o Varatojo, o Narciso, que diziam na altura, e havia quem dissesse, o José Maria Antunes, que era uma eminência no futebol português, dizia que o Narciso, o António Rocha Narciso, era o segundo melhor extremo português a seguir ao Simões. Portanto, isto não era brincadeira nenhuma. O Torriense naqueles tempos era de facto um caso muito sério. Portanto, e todos eles me ajudaram, o Alfredo Ferreira da Ericeira, enfim, todos eles me ajudaram a criar esta paixão única que é o Torriense, porque eles sentiam a camisola, e é isso que é essa mensagem que nós tentamos, os adeptos mais velhos como eu e alguns mais velhos, tentam passar aos jogadores de hoje. É essa mística, porque o Torriense tem uma mística muito, muito própria. As assistências não acontecem por acaso. Isto hoje, para mim, ver um jogo do Torriense e ver 500 ou 600 pessoas, para muitos parece ser muita gente, mas pouco, não é? Mas é muito pouco, porque eu lembro-me do campo o antigo Campo das Covas, e depois o Campo Manuel Marques, completamente cheio, quer dizer, onde não cabia mais ninguém. E isso era normal. Domingo após domingo nós vínhamos ver o Torriense e as filas começavam... Eu tenho uma boa dica para nos explicares, ou para explicares aos telespectadores que estão a ver neste momento, o Campo das Covas e o Campo Manuel Marques. Fala-me o que é o Campo das Covas e o Campo Manuel Marques. O Campo Manuel Marques é onde nós estamos aqui, obviamente, e o velhinho Campo das Covas. O velhinho Campo das Covas também era aqui, neste mesmo sítio. Mas implementado no mesmo local? No mesmo local, o terreno de jogo é o mesmo, as balizas já não são as mesmas, porque antigamente eram em madeira, hoje são em ferro. O campo era pelado, hoje é relevado, mas o Campo das Covas, porque isto chamava-se o bairro das Covas. Portanto, em 1926, quando o Torriense transitou da Porta da Várzea para aqui, deram-lhe o nome de Campo das Covas, e era um nome conhecido no país inteiro. Portanto, o único clube grande dos grandes a quem o Torriense nunca conseguiu ganhar foi o Benfica, porque os outros todos conhecem o sabor da derrota com o Torriense. Portanto, o Campo das Covas era muito temido por todos os clubes nacionais, e qualquer deles vinha aqui com grandes receios e com muito respeito. Depois, em 1969, quando o Torriense foi comprado ao proprietário, que era o tal senhor Manuel Marques, com o dinheiro da transferência do Serafim, que também foi uma grande... Há ali uma fotografia à entrada aqui desta loja. Esta loja, que também foi uma obra magnífica desta direção. Com o dinheiro da transferência para o Barreirense, que na altura era um grande clube em Portugal, o Barreirense participava inclusive nas competições europeias, e com o dinheiro da transferência do Serafim, o Torriense comprou então o Campo das Covas, e a partir daí passou-lhe a dar o nome de Manuel Marques, por questões enfim, da facilidade que o senhor tinha concedido no negócio, o preço talvez especial, e portanto e resolveu dar-se o nome de Manuel Marques ao antigo Campo das Covas. Mas de facto o Campo das Covas era muito tímido, era um mito, era um campo onde toda a gente tinha receio em jogar. Rui Jorge, e tu, como é que vês o Torriense nos dias de hoje? Eu sou um adepto muito normal. Quando ganham são os melhores, e quando perdem junto-me ali à rede atrás do banco de suplentes. Não é bem assim, mas
efetivamente o trabalho visível é muito grande e diferenciador. Portanto, nós chegamos aqui, o estádio está diferente, tem uma cara lavada, a comunicação do Torriense, sobretudo nas redes sociais, hoje é uma marca muito evidente deste novo projeto e desta nova liderança. No entanto, eu sou o tal adepto normal que é tudo bonito, está tudo certo, mas a equipa tem que ganhar e tem que estar em primeiro, porque caso contrário tudo o resto vai cair mais tarde ou mais cedo. E, portanto, neste momento está tudo perfeito, estamos em primeiro, falaremos daqui a 3 ou 4 semanas novamente. Mas, Rui, há aqui uma questão também que eu acho bastante pertinente, que é, e mencionaste a questão da comunicação, que eu acho que está a fazer um trabalho espetacular. Isso não criará, ou seja, o Torriense construiu um plantel para fazer um campeonato tranquilo, onde quer ficar na primeira metade da tabela classificativa, mas que, ainda bem, por sinal está em primeiro lugar. Mas o facto de o Torriense comunicar tão bem e colocar o clube a um nível superior, não achas que de certa forma coloca um pouco mais de pressão na equipa pela exigência e obrigatoriedade dos resultados? Em parte sim, a questão das expectativas. Em parte sim. Se bem que eu acho que mesmo quando uma direção nos diz a equipa é para não descer, o objetivo é não descer, ou é ficar na primeira metade, nós lá no fundo continuamos a querer ganhar e ficar em primeiro e subir divisão. Mesmo quando nos dizem, a mim, o tal adepto normal, não há dinheiro, custa muito dinheiro, é impossível, eu continuo a não querer saber, eu quero ganhar e quero subir divisão. Há dias perguntaram-me o que é que eu queria, eu disse, eu quero o Torriense na primeira divisão, mas o estádio e o dinheiro, não quer saber. É claro que sim, toda a imagem mais profissional que o Torriense transmite hoje ajuda a que as expectativas sejam mais elevadas, não é? Rodrigo, vocês agora só têm tratado de ganhar os jogos todos, pronto, com os não adeptos, precisam ganhar todos, só precisam de acabar em primeiro. Só precisam de acabar em primeiro, mas até por aqui, mas vamos voltar agora para aqui para o campeonato. Rodrigo, são 80, salvo erro, 86 equipas, só duas equipas é que vão subir. Parece 82, se calhar, sim. Pronto, são cerca de 80 equipas, ficamos assim. Só sobem duas equipas. Este é um campeonato muito injusto. E eu não concordo com este formato. Não, acho muito injusto mesmo. Muito injusto também pelo tamanho dos investimentos que muitas equipas fazem. E tu vais ver este campeonato este ano, as 4 séries, tu juntando as equipas que ambicionam fazer ir pelo menos aos playoffs, são à volta de 15. 15 equipas, e 15 equipas que de caras querem ir aos playoffs e só vão 2 de cada série. É que ainda não basta o facto das equipas serem todas muito equilibradas, porque neste campeonato não há aquelas equipas que se evidenciam de uma forma muito ascendente em relação a outras. O facto de subirem só 2 equipas depois de um play-off dificulta muito o trabalho e de certa forma traz aí muita injustiça para uma época, porque por exemplo vocês têm uma equipa que está na vossa série, estou-me a recordar do União de Leiria, o ano passado, por exemplo, que chega à altura do play-off e depois não consegue. E há 2 anos. Sim, é bastante injusto. Lá está, imagina aquelas, e aconteceu, o ano passado subiram 2 equipas que na fase regular acabaram em segundo lugar. Sim, e as outras que acabaram em primeiro não conseguiram subir. E é muito injusto porque acabas por também ser o mais regular durante uma época inteira, chegas aos playoffs, um jogo corre mal e deitas tudo a perder numa época que fizeste espetacular. E acho que é de repensar se calhar o formato deste campeonato, porque tem jogadores com muita qualidade, equipas com projetos e estruturas bastante boas e que morrem na praia. Mas não estarão instituídas outros vícios no futebol português? O facto da segunda Liga e a Primeira Liga alimentarem grande parte do bolo financeiro, talvez por aí eu não consigo... Rui, o que é que acha que pode acontecer, ou o que é que acha que deveria acontecer no futebol português para não tornar tão injusto este cenário? Porque, ao fim e ao cabo, nós lutamos, as equipas podem ganhar a série, mas não é garantido que subam divisão. Não acha que, no mínimo, o vencedor da série deveria ter acesso à segunda Liga? Sim, aliás, como era antigamente.
É de facto que o futebol está um pouco corporativista e é, digamos que, natural que os clubes que estão nas divisões profissionais não queiram descer. Portanto, fazem todos os possíveis para que isso não aconteça. E o que é que são os possíveis? É jogos de bastidores. Portanto, de facto, é uma realidade que é injusto, embora toda a gente saiba quais são as regras do jogo desde o início, e que isso pode acontecer, um jogo mau e deita tudo a perder, mas seria muito mais verdadeiro se pelo menos o vencedor de cada zona subisse automaticamente à divisão, ao futebol profissional, portanto, às competições profissionais. Isso era uma questão de justiça e eu pessoalmente não entendo como é que, com tantas iminências que o futebol tem, com tantos comentadores doutorados e tudo mais, alguns deles pouco ou nada percebem de futebol, mas enfim, devem perceber de leis. Portanto, é um pouco, está por explicar porque é que é essa dificuldade em permitir às equipas dos escalões inferiores, neste caso o terceiro escalão, que pelo menos aquelas que ficam em primeiro lugar na sua série, que tenham um direito natural e normal de aceder à liga imediatamente a seguir, que é a segunda liga. Rui Santos, como o tal adepto normal, o que é que achas deste campeonato? Não tem qualquer justiça, de facto, e sabemos todos que o problema não são as que sobem, são as que não descem, não é? Portanto, a segunda liga só descem 2 equipas e, portanto, se no campeonato a seguir há 80 e tal equipas, se da divisão imediatamente a seguir só descem 2, só há forma de subirem 2, não tem qualquer justiça. Eu preferia o formato como era antigamente em Zona Norte, Centro e Sul, e pelo menos o líder de cada zona subia à divisão, na altura a divisão de honra, como nós subimos. Era muito mais justo do que assim, onde boas equipas ficam pelo caminho. Muito bem, Rodrigo, qual é o teu prato preferido? A tua comida preferida? Ui, eu gosto de comer. Gostas? Gosto. Já somos dois então. Mas, por acaso, assim, prato preferido, nisso não... És mais adepto de cozinha tradicional portuguesa ou de fast food? Não, gosto mais de cozinha tradicional portuguesa. Não há assim nenhum prato que Cozida destaques? Cozida à portuguesa? Lá está, eu também, com os anos todos que vivi no Algarve, para mim comer um bom marisco, peixe, um bom peixinho, às vezes com uma boa pesca, é sempre bom de comer, e aqui em Portugal felizmente temos de gastronomia, estamos no topo, do topo, pelo menos da Europa estamos no topo. Qual é a tua bebida preferida? A minha? Sinceramente é água. Qual é a tua cor preferida? Minha cor? Talvez seja o branco. Qual é o teu clube? O meu clube? É o Torriense, neste momento é o Torriense, exatamente, é o Torriense. Já sabemos que agora é o Torriense, mas o teu clube de... Não, sempre simpatizei com o Sporting, e quando eu, se calhar, da idade dele e até andar nisto à série, de fazer disto profissão, ligava mais. Agora sou um simples simpatizante, se ganharem ou perderem para mim, nada muda, não entro em discussões já sobre isso, às vezes só para espicaçar colegas, amigos, mas... Só para reforçar o início da nossa conversa, da forma como começamos, qual é a tua maior qualidade? A minha maior qualidade, se calhar, é jogar futebol. E qual é o teu maior defeito? O meu maior defeito? Se calhar, às vezes, ser tranquilo demais e com um bom coração, às vezes devia ser mais rígido, até comigo próprio. E acho que às vezes ser tranquilo demais, às vezes de ser tudo ok, às vezes prejudica-me em certas situações. E o teu sonho vai até onde? Até onde puder. E onde é que queres chegar? Eu quero chegar o mais longe possível, como é óbvio. Lá está, quero chegar àquele clube YX. Onde eu gostava de chegar, se calhar, era a seleção. Era o máximo, se calhar, que qualquer jogador gostaria, era de chegar à seleção. Por isso, acho que o meu maior sonho, se calhar, será esse. E obviamente, ser reconhecido em todo lado pelo aquilo que eu faço. País para viajar? O país para viajar, sinceramente, assim, gostaria muito de... Eu acho que gostaria bastante de ir, por exemplo, à África do Sul, a fazer aqueles safaris
a Tanzânia. Epá, eu realmente, assim, os países gostava de conhecer bastantes países, cidades, que são várias culturas, e acho que era importante também conhecer um pouquinho de todo o mundo. E o Torriense, onde é que vai chegar? Vai chegar, se Deus quiser, vai chegar à segunda liga, que é que a gente também trabalha todos os dias. Às vezes vai correr bem, às vezes vai correr mal, mas é onde a gente gostaria onde ele chegasse, e vamos fazer por isso. Rui, onde é que vai chegar o Torriense? Vai chegar ao céu. Vai? Mário Miranda disse-me há poucos anos, logo depois de assumir, salvo a presidência, diz que só iria parar quando o Torriense chegasse à Primeira Liga. É possível esse sonho ou não? Eu acho que sim. O Mário Miranda também é de facto um grande torriense e penso que o lugar do Torriense tem que ser mesmo na Primeira Divisão. Não há outra hipótese. Ou a Primeira Divisão ou nada. O Torriense está no caminho certo? Tá. Eu estou confiante, estou muito confiante, e acho que estas pessoas que estão neste momento à frente do clube, de facto, estão a desempenhar um trabalho extraordinário, e só espero e desejo que eles consigam, de facto, todos os seus intentos, porque o que eles conseguirem é bom para o Torriense e é bom para todos nós. Rui Jorge, estás mais preparado para gritar golos este ano do que manifestar algo, pesar pelas derrotas? Sempre preparado para gritar os golos. Onde é que o Torriense vai este ano? Qual é o feeling? Este ano vai à segunda liga. Vai à segunda liga este ano já? Evidentemente. E depois no ano a seguir irá à primeira. Pelo meio ou não, poderemos voltar ao Jamor. E pelo menos mais 100 anos. Uma pergunta, na escola já cultivas, és professor de música e educação musical, não é? O Torriense entra em alguma parte das aulas ou não? Entra muitas vezes, porque os meus alunos, sobretudo os mais novos, não resistem a querer saber qual é o clube do professor. E sobretudo aqueles que são da realidade mais longe de Torres Vedras, estranham muito a minha resposta quando eu lhes digo que sou do Torriense. Mas depois há dias tenho agradáveis surpresas. Semana passada tive uma aluna de Lisboa que me disse: professor, eu vou ver o Torriense, porque o meu pai é do Beira-Mar, e portanto eu vou ver o Torriense. Mas sim, acho que todos os meus alunos sabem que eu sou do Torriense. Muito bem, e agora vamos falar com o Rui. Já te lembras de uma história ou ainda não, Rui? Hoje já é muito tarde. Lembras-te de uma história? Então vais contar essa história do avô? Sim. Então vamos lá. Tranquilo. Foi quando o Torriense chegou à primeira divisão. Sim. E o que é que ele te disse sobre isso? Que foi um dia de festa Sim. e que festejou muito. Sim. Tu sabes que o teu avô vibra muito com o Torriense. Sim. O que é que achas que o teu avô gosta mais no Torriense? Eu acho que é tudo, mas há qualquer coisa que ele deve gostar assim mesmo muito, muito. É o quê? Do futebol. É do futebol? É de ganhar. E de ganhar. E da companhia do Neto. E tu és a companhia do avô. Sim. E vais ao futebol com o avô, não é? Bem. Portanto, isso é para continuar. E o teu clube é só o Torriense. É. E o que é que dizem os teus amigos? Quando tu dizes, ele vai dizer, eu sou do Sporting, enquanto ele diz do Benfica, é. o outro do Boa. E tu, eu sou do Torriense. Assim és amigo, és sempre, nunca estás a discutir com eles, não é? Não. Eles pedem-te para tu mudares de clube? Não. Mas tu dizes eles para serem só do Torriense para não se chatearem? Não. Não? Tu estás em que ano? No segundo ano? Não, do terceiro. No terceiro? Muito bem. E és bom aluno? Sou. Tens boas notas? Sim. E és do Torriense? Sim. Muito bem. Estamos assim a chegar ao fim desta emissão da Hora Azul Grená. Acredito que é sempre um prazer estar consigo à sexta-feira entre as 10 e as 11. Os meus ilustres convidados foram Rodrigo Vilela, extremo avançado do Torriense, Rui Santos, Rui Jorge Santos e também o Rui Santos Gomes Júnior. Desculpem acrescentar este pequeno júnior. É sempre um prazer estar consigo. Estamos de regresso na próxima sexta-feira às 10 da noite. E agora um olá para a Teresa. Boa noite. Olá, Rui. Que bom que é ter no Torriense adeptos da qualidade da família Santos. E ficamos tão orgulhosos de ter jogadores com esta cultura e atitude de Vilela na nossa equipa principal. Mas eu venho aqui hoje falar daquela que vai ser esta jornada no Torriense. Esta jornada tem duas coisas em comum. Partimos em primeiro lugar em todas as nossas equipas séniores
e também todos os jogos são fora, portanto todos podem ser vistos de transmissão em direto nas nossas redes sociais. A nossa equipa sénior masculina de futebol vai até à Anadia, a nossa equipa sénior feminina de futebol vai até Almeirim e a nossa equipa de futsal sénior vai até Joma, em Queluz. Mas também temos jogos em casa. Os nossos juvenis A vão receber o Ericeirense no Furadouro, no sábado às 15 horas. O nosso futsal sénior feminino recebe às 16 horas o Alenquer nos Arneiros. E os nossos juvenis A recebem em Matacães o União de Tires. E eu acho que estão reunidas razões para apoiar o Torriense dentro e fora de portas. Convidamos todos a acompanhar o Torriense nas nossas redes sociais e não se esqueçam, sejam mais sócios, sejam mais Torriense. Hora Azul Grená, um programa sobre a atualidade do Torriense. À sexta-feira, em direto da Scoot Fan Store, 22 horas. Para ver na Scoot TV, ON FM e Torres Vedras Web. Hora Azul Grená, porque o orgulho do Oeste somos nós.